Hoje nós temos bastante coisa ainda, temos a ministração da ceia. E Mateus capítulo 25, primeiro livro do Evangelho, do Novo Testamento, Mateus capítulo 25, verso 1 a seguir. E vai dizer assim a palavra do Senhor. Eu estou usando a NAA, amém? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, em outras versões nécias, em outras versões loucas, e 5 prudentes, sábias, né? Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois certo que não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-vo para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra, a tua santa palavra, Pai. A palavra que esmiuça a pedra, a palavra que trabalha nos corações e que ela transforma o coração de pedra num coração de carne. É a tua santa palavra, Senhor, que será ministrada aos corações dos teus filhos, Pai, assim como já falou o meu coração. Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor, que diminua eu e que apareça a tua presença. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, essa palavra é num dia de ceia, né? É uma palavra que traz para nós preparação, vigilância e sabedoria. E a palavra vai falar no primeiro verso: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E o Senhor Jesus, se eu não me engano, são sete comparações que ele faz com o reino de Deus, com o reino dos céus. E uma dessas parábolas, lá em Mateus 13, 44, ele vai dizer assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Então nós vamos ver que esse homem vendeu tudo o que tinha, todas as suas posses, porque ele havia encontrado num determinado local um tesouro, e aquele tesouro era muito valioso. E esse tesouro, logicamente, que é a eternidade com Cristo, é estar com o Senhor na eternidade, é encontrar o caminho em Jesus. E esse homem, ele vende tudo que tem e compra todo o campo. Não bastava só comprar aquela parte da terra, não, ele prefere comprar todo o campo, para ter certeza de que ele não perderia de forma alguma aquele tesouro. E a gente olhando para nós mesmos, a gente às vezes quer só aquele pedacinho, porque acha que só aquele pedacinho é o suficiente, só aquele pouquinho é o suficiente. Mas não, quando encontramos a Cristo, precisamos de um todo, precisamos de algo maior, precisamos de avançar e comprar o que nós pudermos, buscar o que nós pudermos de todo o nosso coração. Não só um pouquinho, mas buscar mais. Porque a palavra vai falar: buscar-me-eis e me acharei quando buscardes de todo o vosso coração. E essas 10 virgens agora, é muito claro, elas representam a igreja do Senhor. Virgem, porque virgindade fala diretamente no que é sagrado. E é o símbolo dos que professam verdadeiramente a fé. E hoje, eu já falei aqui, o Brasil vive um momento muito feliz.
o maior país, que professava uma religião, ele vai passar em 10 anos a ser um país protestante. Somos 70 milhões de protestantes, ou seja, de evangélicos no Brasil. Logo, logo o Brasil vai se tornar totalmente de maioria evangélica. E será que isso alegra o nosso coração? Alegramos sim, porque é muito bonito. Aquilo que lá atrás era difícil de carregar, que era a palavra do Senhor, ser evangélico, ser cristão lá atrás era difícil, hoje se tornou moda, se tornou fácil. Mas, no entanto, quando nós vimos, o resultado ainda verdadeiramente não chegou, porque não temos visto frutos. Verdadeiramente fruto não está aí. Qual seria o fruto? Menos criminalidade, menos corrupção, menos drogas. Mas ainda não estamos vivendo o reflexo do verdadeiro cristianismo. Por quê? Porque ainda estamos com 5 prudentes e 5 insensatas. Refere-se claramente à metade da igreja. O Senhor exemplifica claramente para não ter erro. É 10, 5 eram prudentes e 5 insensatas. Nós vamos ver isso no versículo anterior. E a palavra vai falar que essas virgens, todas elas, tomaram, a palavra em grego é lambano, que é pegar com certeza, tomar para si, porque era delas. E as lâmpadas representam a nossa vida espiritual, a nossa fé e o testemunho. Mas também representam a nossa aparência como cristão. Então, nós vamos ver que a Bíblia não fala, não deixa nada explícito o tamanho das lâmpadas, se eram diferentes, se uma tinha mais óleo ou menos óleo, se uma iluminava mais ou menos. Não, ele só diz que as 10 virgens tomaram as suas lâmpadas, aquilo que era seu verdadeiramente, e começaram a caminhar. Entendam, elas eram semelhantes, aparentes, mas nem tudo que é parecido é igual. Se eu comprar um relógio Rolex, ele tem um custo, agora eles batem bastante aí, porque tem pastor que usa Rolex, né? 100 e poucos mil reais e tal, isso. Mas se você ir lá em Balneário Camboriú, no shopping de Balneário Camboriú, lá no Camelô, ali na rua 1400, quem já não foi lá? Você vai lá e vai comprar uma réplica de um Rolex. Ele é tão semelhante quanto o original, mas ele não tem o mesmo valor. Porque o que está dentro ali não é igual ao que está no original. Tem uma história, teve um carregar para aquela peça chegar ali polida, com aquela engrenagem daquele formato. Olhando assim, vai fazer o mesmo efeito. Vimos a hora, mas não é igual, ele é semelhante. E essas 10 virgens eram semelhantes. Não dá de diferenciar. Olhando todos nós aqui, todos somos cristãos. E a religiosidade é assim, ela mostra também uma aparência. Mas não quer dizer que aquela aparência carrega a verdadeira essência de Cristo. E eu sempre falo isso. Nós precisamos ser verdadeiramente quem nós somos. Aqui em casa, não só aqui dando glória a Deus, levantando a mão, mas em casa da mesma forma, no comércio, no nosso trabalho, representarmos a essência de Cristo na veracidade que ela merece ser respeitada. Em Mateus 5, 14, 16 vai dizer: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Uma cidade iluminada sobre o monte não tem como esconder. Nem à noite a iluminação mostra. E da mesma forma ele vai dizer: não se acendem uma candeia e coloca debaixo da cama,
ou melhor, debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina toda a casa. Então nós precisamos iluminar. Nós fomos chamados para iluminar esse mundo, amém? Você concorda? Saíram ao encontro do noivo, desejaram encontrar com Cristo, queriam uma eternidade com Ele. Todas elas, todos nós que estamos aqui, independente se carregamos óleo suficiente ou não, nós queremos um encontro com Cristo. Todos que vêm a Cristo porque querem a eternidade. Mas precisamos saber o que nós carregamos dentro de nós, a nossa essência. 5 delas eram insensatas, nécias, loucas, como eu falei, mas 5 eram prudentes. Jesus vai falar numa parábola também, numa ilustração, sobre o homem sensato e o insensato. Aquele que queria construir uma casa. O sensato, o prudente, ele procurou algo sólido, ele procurou a rocha para edificar a sua casa. Assim é nós como procuramos Cristo para edificar a nossa casa espiritual. Do modo contrário, existia um homem insensato que ele procurou areia. E quando os ventos sopraram, veio a tempestade, aquela casa que estava sobre a areia, ela ruiu. Nós entendemos isso. Qualquer construtor sabe que precisa uma base firme para colocar-se um alicerce. Mas a casa que estava firmada sobre a rocha, veio a tempestade, veio as águas e nada abalou. É assim quando nós estamos verdadeiramente fundados, firmados em Cristo, e não em ventos de doutrina, mas na palavra. Do começo ao fim dessa parábola, você vai ver que do jeito que elas começaram, elas terminaram. A insensata não se tornou prudente, nem a prudente insensata, porque começaram a caminhar de forma errada, entenderam errado. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos entenda da forma correta, para que não perdemos o nosso tempo correndo e não achando nada, para que quando o noivo chegue, ele diga para você: não te conheço. Ora, verso 3, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. A insensatez vai direto àquilo daquela pessoa que vive no raso. Ela se alimenta do básico, ela se alimenta da aparência, ela se alimenta de apenas vir um dia no culto e não querer buscar mais, e não querer mais ter uma intimidade com o Senhor. Ela cumpre protocolo. Me desculpa, igreja, eu estou falando isso, mas hoje nós temos ceia do Senhor, e nós precisamos estar firmados verdadeiramente, não retroceder, não brincar, mas caminhar firme num propósito, caminhar com Cristo verdadeiramente. Não é só vir aqui se emocionar, porque quando o evangelho nasce na emoção, ele não evolui. Quando ele nasce aqui na emoção do levantar e do chorar, ele não evolui. Mas quando ele nasce aqui na sabedoria, na leitura da palavra, no entendimento, ele faz com que cresçamos e não voltemos nunca atrás. Vivem de leite, não querem, como Paulo falou, algo mais sólido. Se dói com qualquer coisa, com confronto, eu falando aqui vai se doer. Talvez porque eu estou falando. Eu carrego, queridos, como vocês, as marcas de Cristo. Eu não falo por mim. Eu não falo simplesmente por conhecimento, não. Eu falo porque o Senhor colocou no meu coração. Porque o Senhor me direcionou a falar essa palavra essa noite a você. Querem um evangelho sem renúncia. É muito legal o telão, as luzes são muito legais, são bonitos, mas precisamos renunciar. Isso aqui é uma forma de culto, é um formato de culto que nós idealizamos para essa igreja, mas a palavra aqui é ministrada na essência, na verdade como ela é.
não deixamos de pregar a santa palavra de Deus. A palavra que liberta, não a palavra sim que confronta. Porque não queremos pessoas que naquele dia digam assim: mas eu fui lá naquela igreja, não me mostraram a verdade. Senhor, não me mostraram a verdade lá. Nós queremos ser isentos desse sangue. Amém? Não se antecipam ao que poderia acontecer. Buscar, ser prudente, se antecipar, orar, vigiar. Não tem reserva, andam no limite. E o tema dessa mensagem é: não ande na reserva. Quem anda na reserva, meu querido, não vai chegar longe. Se ele não encontrar um posto para abastecer, ele vai ficar no caminho. E uma vez eu me recordo que um cunhado meu que é falecido, lógico, não foi por falta de gasolina, mas eles foram fazer uma viagem, o carro bateu em alguma coisa, e eles ficaram numa rodovia escura lá, sem sinal, sem acesso, sem nada. Agora imagina você sair para viajar e quando esquecer e não olhar o ponteiro, e é noite, e você não tem posto próximo, olha ali no Waze e não tem posto próximo, você vai ficar no caminho. E se for à noite, vai passar medo. Não fique pelo caminho, garanta-se, busque ao Senhor, prove mais dele. Só compraram, elas só levaram o suficiente para aquele momento. Só para aquele momento elas levaram. O noivo vai vir, tá bom, eu vou só levar minha lâmpadazinha. Verso 4. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. As vasilhas representam um coração verdadeiramente preparado, um coração no Senhor, um coração voltado verdadeiramente a Ele, não só uma imagem, não só a querer mostrar para todos que é cristão, mas verdadeiramente que ele carrega, ele não precisa mostrar, porque quem carrega não precisa mostrar, o Espírito Santo flui na vida dele, o Espírito Santo mostra quem ele é. E se a gente imaginar, é um coração, uma disposição interior. As vasilhas representam a disposição interior, um coração que busca a Deus verdadeiramente. Mateus 5 e 6 fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Perseverança, tem perseverança, mesmo diante das dificuldades da vida, diante das tribulações, diante de uma semana atribulada, ele persevera porque ele sabe que maior é aquele que o alistou para a guerra. A capacidade de manter a fé mesmo em tempos de espera, mesmo que parece que não vai chegar, mas uma coisa você precisa entender: a espera não pode matar a esperança que você tem. A esperança que você tem é em Cristo, então a espera não pode matar. Ele vai chegar no tempo certo, na hora determinada por Ele na eternidade. Hebreus 10:36 vai dizer assim: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Essa promessa já nos foi feita, o Senhor já nos fez. O seu sangue vertido na cruz do Calvário já abriu um novo e vivo caminho para que eu e você estivesse aqui. Queridos, às vezes eu paro para analisar e penso assim: como seria o meu domingo se eu não fosse à casa do Senhor? Que vazio que seria o meu domingo. A gente sabe quando a gente tem que faltar, mas não é porque é um protocolo, não, porque é a vontade de vir aqui levantar o braço e adorar a Deus, porque isso nasce com a gente, isso cresce com a gente, essa vontade de adorar a Deus. Em meio às dores, em meio às dificuldades, a gente está aqui falando da palavra do Senhor, como ontem aqui, né, pastor Marcos? Falando da palavra do Senhor, para que pessoas que não conhecessem a palavra ouvissem. Porque o irmão Luiz já não estava mais aqui.
já estava com o Senhor. As pessoas precisavam ouvir a verdadeira palavra. E esse óleo que elas compraram, como elas encontraram, quanto custou, eu vejo assim. Nós vimos que a chave está aqui. Essas mulheres deram tudo de si. Elas compraram tudo. Elas colocaram tudo que elas podiam levar, elas levaram. Elas compraram azeite de reserva, porque elas sabiam que o noivo só ia vir uma vez só. Tem pessoa achando que o noivo vai vir, não vai vir, ou vai vir depois. Então ele não se preocupa. Mas o cristão preparado, aquele que verdadeiramente vigia, ele gasta o seu tempo. E tem uma canção que eu já perguntei para ele até o tom, e é Sol maior. Essa canção, ela é pesada quando a gente canta, mas ela foi escrita, e a história dela retrata a história de um homem. Ela vai retratar a história de João Batista. João Batista era filho de sacerdote. Ele poderia estar no templo, usufruindo da sua linha sacerdotal, porque ele era descendente de um sacerdote, ele era filho, ele poderia estar lá. Mas o Senhor o chamou para construir um caminho para alguém que viria depois dele. E ele sim gastou tudo. O que nós fazemos aqui começou com João Batista, um batismo do arrependimento. Hoje nós batizamos para que a velha criatura morra e que nasça uma nova criatura em Cristo. Mas João Batista, ele deu tudo, e essa canção fala: por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, longe dos meus dias. Começo. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho. Ele começou a preparar um caminho para o Senhor, endireitando as veredas. Ele verdadeiramente se anulou, cada vez mais diminuindo. Porque importa é que ele cresça, ele tem que aparecer. Nós precisamos diminuir. Que ele cresça, e nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele minha vida está. Que ele virá, e é ele que nós verdadeiramente gastamos a nossa vida. Que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Glória a Deus. Que nós venhamos a gastar tempo com o Senhor. E essas mulheres, elas foram além, elas levaram tudo. E o carregar das vasilhas é o segredo de tudo. Porque no carregar das vasilhas cheias, a gente tem que andar com cuidado, para não derramar aquilo que é precioso, que vai faltar lá na frente. A gente carrega com cuidado. Tem um maior peso, tem responsabilidade. Quando nós carregamos a vasilha, a gente tem que se equilibrar para não cair. Diferente daquela que só leva a lâmpadazinha.
precisa de força e determinação. É isso que move a vida do cristão: força e determinação, fé, certeza. Um caminhar com calma e de forma mais constante. É um caminhar constante para não deixar, entenda, o peso de carregar essas vasilhas. Nos deixa numa posição curvada. É a posição de adoração. É a posição de verdadeiro adorador. Você não carrega algo pesado sem se curvar. Você se dobra, e nós se dobramos à soberania de Deus quando nós carregamos o óleo precioso do Espírito Santo, porque nós não entendemos que não é nosso, é dele. E da mesma forma o Senhor Jesus vai comparar na parábola do joio e do trigo. Existiam dois, o joio e o trigo. Cresciam igual, cresciam junto. Mas o trigo era conhecido porque ele pesava, ele carregava algo dentro dele, ele se dobrava. O joio sempre em pé. Nós somos joio ou nós somos trigo? Nessa noite nós se dobramos ou não? O que é que nós precisamos fazer? Se dobrar. Se dobrar essa presença grande que o Senhor nos dá. Ao Espírito que habita em nós. E que nos deixa alegre, verdadeiramente alegres. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. O tardar do noivo é o dia a dia da vida do crente. Às vezes o Senhor não chega na hora que a gente quer. Às vezes você desiste porque você esperou muitas vezes. Mas entendemos que o tardar do noivo é aquele grande dia. Ou aquele dia que aconteceu para o irmão Luiz. O noivo chegou e o levou para si. Mas pode ser no arrebatamento. E a palavra é clara, entendemos que é no arrebatamento. Mas muitas vezes o noivo tem chegado e batido a porta e você não está mais lá. Porque você não levou óleo suficiente, a tua bênção estava chegando. Mas se apagou porque você desistiu. É a provação da nossa fidelidade. É a paciência do cristão, é o caráter aprovado que nós adquirimos no andar com Cristo dia após dia. O conhecer verdadeiramente ao Senhor, não o conhecer da religião, mas o conhecer do Senhor. A palavra que entra, limpa, transforma, mostra para nós onde nós estamos errando. Cochilaram e dormiram. Umas descansam verdadeiramente. Nós podemos descansar. O Senhor Jesus nos convidou a descansar. Por quê? Porque quando nós conhecemos verdadeiramente ao Senhor, carregamos certeza, esperança, nós descansamos nele. Porque a esperança do Senhor não traz confusão, porque o Espírito Santo foi derramado no nosso coração. Está lá em Romanos 5. Ele sabe que mesmo se o noivo tardar, ele vai continuar com a esperança, esperando em Cristo, porque ele sabe que vai alcançar a salvação. Mas muitos descansam à sua maneira. Descansam porque desistiram, porque acharam que o noivo não viria mais. Falam nisso há tanto tempo, que Jesus vai voltar, não voltou ainda. Mas nós carregamos uma viva esperança. E qual é a posição que nós descansamos? De qualquer maneira? Ou nós descansamos vigilantes? Sentadinhos ali descansando, porque na hora que a trombeta soar, nós estaremos ligados. Queridos, nós precisamos persistir. Amém, igreja? Estão entendendo? Por que precisamos persistir? Às vezes nós estamos lá. Quem é que já foi no Beto Carreiro aqui? Beto Carreiro, ou alguma coisa que tem uma fila enorme num brinquedo daquele. A gente olha a fila e a gente diz assim: pô, não vou enfrentar essa fila. E daí a gente olha lá na montanha russa, o pessoal,
daí a gente pensa, poxa, eu vou ficar na fila. E daí se a gente não fica, daqui a pouco a gente vê pessoas voltando e dizendo assim, eu vou porque é muito legal, eu vou porque é muito legal. Mas se a gente fica na fila, uma hora e pouco, chega lá e vai, segundos de alegria, segundos de emoção, segundos de adrenalina. Agora, se você não persiste como cristão, você vai deixar de conhecer a eternidade com Cristo. Algo eterno, não tem como medir. Então persista, não desista. Algo muito grande nos esperando ou melhor. Algo que o Senhor preparou. Ele falou lá em João 14, se o Espírito não vir, né, eu também não posso ir. Ou se eu não for, ele não pode vir, ou melhor. Ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar. Mas lá já está tudo preparado, o Senhor já preparou. Algo grande, se isso aqui é belo e é passageiro, imagina o que tem na eternidade, querido. E às vezes nós, por persistir, um pouquinho desistimos. Não desista, algo maior te espera. E as bênçãos do Senhor aqui já são grandes. Imagina lá, estar com Ele. Mas à meia-noite, verso 6, ouviu-se um grito, eis o noivo, sair-lhe ao encontro. Meia-noite, no virar. Meia-noite, no virar do que é físico para o que é eterno. É no virar que passamos do físico para a eternidade. Passamos do temporal, do que é medido no tempo para a eternidade. O tempo do Senhor Jesus, o tempo de Deus. É nessa meia-noite que o Senhor vai aparecer, bradando nos ares. Quando nós sairmos da ação do mal, para entrarmos verdadeiramente no controle de Deus. Quando sairmos da expectativa desse mundo e entrarmos na expectativa da eternidade, sairmos do fim do controle de Satanás, e entrarmos verdadeiramente no controle e na glória de Cristo. É a volta inesperada de Cristo, como um ladrão que está lá em Tessalonicenses, como um ladrão da noite, que a gente não espera, mas o Senhor... Dá maior, acho que é. Não tardará, não tardará, Cristo há de voltar. Não tardará. Para onde é que nós vamos? Vamos para o lar. Não tardará, não tardará, Cristo há de voltar. Não tardará. E veremos Jesus. Eu quero. E o que eu quero? Eu quero me preparar, pois quero logo subir, e quero junto a você lá no céu me encontrar com Jesus. Eu quero me preparar, pois quero logo subir, e quero junto a vocês lá no céu
me encontrar com Jesus. Glória a Deus. Ouviu-se, será nítido aos nossos ouvidos o chegar desse tempo. O bradar, o alarido das trombetas é o anúncio do novo tempo. Eis o noivo, o esperado, o redentor, o Cristo que prometeu voltar. Ele aparecerá e nós sairemos ao encontro dele, porque será a hora de encontrá-lo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. 8. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Isaías 60 vai dizer: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem surgindo sobre ti. As trevas só cobrem a terra, a escuridão os povos, mas o Senhor está bradando, o Senhor está vindo. Ele está vindo ao teu encontro no meio da dificuldade, no meio da tribulação. Ele vai chegar, Ele vai te abraçar, Ele vai te suster, Ele vai te levantar. Esse é o nosso Deus. É no preparar, é no levantar. E eu não vou conseguir acabar a mensagem, mas amém. Queridos, eu vou só agilizar aqui porque nós temos pouco tempo. Verso 9. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide aos que vendem e comprai-vos para vós. O que você tem guardado? Elas tinham ainda para gastar. Elas não tinham gastado tudo. As outras tinham levado de sobra, mas elas tinham ainda para gastar. E a pergunta essa noite, eu vou finalizar aqui, eu não vou avante: o que você tem ainda para gastar com o Senhor? Será que você já gastou tudo, ou será que você tem ainda mais para dar? Será que você tem gás ainda para investir? Será que você tem como buscar mais? Será que você tem como tirar um tempinho a mais, 10 minutos a mais, 15 minutos a mais? Será que você tem como vir um dia na oração, um dia no culto, um dia a mais no culto, não só no domingo? Porque se você só se alimentar no domingo, você vai enfraquecer. Comer só no domingo não basta. Precisamos comer mais. Mas não posso ir no culto. Abra sua Bíblia em casa, peça ao Espírito Santo que Ele vai te ajudar. Dobre o seu joelho 10 minutos, 15, busca um pouco mais. Elas tinham ainda para gastar, elas não gastaram tudo. As outras, porém, levaram em reserva curvadas, dobradas, porque choraram diante do Senhor. Tinham a certeza em quem elas criam, que Ele viria. E o Senhor está às portas. Nós vimos nesse mundo, não tem mais nada de bom, a não ser a presença do Senhor que nos move. E nós estamos aqui. E quando elas foram comprar, o noivo chegou. Não havia dado mais tempo. Há tempo ainda, as portas estão abertas. Há tempo para nós. O Senhor te chama nessa noite, vem sem demora. Eu estou de braços abertos para te abraçar. Se você ainda não confessou Cristo, você viu pessoas aqui se rendendo, venha, não perca essa chance. Se renda: mas eu estou fraco, venha também. Vinde como estás, mas porém não permaneça. Não permaneça como está, deixa o Espírito Santo trabalhar, Ele vai trabalhar. Mas eu ainda estou errado, eu ainda faço isso, eu faço aquilo. Venha ao Senhor. Venha ao Senhor, o trabalhar é dele na sua vida. É Ele que trabalha, é Ele que vai te justificar. Eu quero finalizar aqui. E quando elas chegaram à porta, depois vieram, verso 11, também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O tempo havia passado. Ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Assim como na época de Noé. Ele pregou a justiça, ele falou. Eles não acreditaram. Quando veio o dilúvio, eles tentaram entrar e não conseguiram mais, porque
A porta que o Senhor fecha, homem algum abre. É um tempo determinado. E essa porta está aberta hoje. 13. Vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Mantenham uma vida de oração e santidade. Não dependa da fé dos outros. Elas acharam que podiam depender da fé das outras. Não dependa da fé dos outros. Busque para si. Esteja pronto. Esteja sempre pronto. Se ponha de pé, por favor. Viva uma fé verdadeira, uma fé viva. Não fique na falsa segurança religiosa, porque você é crente há não sei quantos anos, e você já conhece a palavra, e você vive nessa mesma mesmice, mas não se dobra, é dura serviço. E o Senhor quer que você se dobre essa noite, amém? Se você ainda acha que algo pode melhorar na sua vida, assim como eu, se você quiser vir aqui à frente, nós estaremos orando. Se você acha que essa palavra falou contigo, aí mesmo do seu local, levante a mão. Confesse ao Senhor, porque o Senhor pode nos modificar dia após dia. Amém? Nós estaremos orando. Senhor Deus e eterno Pai, é no nome santo de Jesus, Pai. Senhor, a Tua palavra foi ministrada como ela é. Não tiramos e nem colocamos uma vírgula, Pai. Essa é a Tua palavra. A palavra que nos liberta, a palavra que nos confronta, a palavra que nos dá direção. Precisamos estar, Senhor, sobre modo vigilantes, Pai, para que venhamos a caminhar firmes e constantes nesse propósito. O Senhor quer te servir, te adorar, dobrar os nossos joelhos diante de Ti, declarar que Tu és Senhor nas nossas vidas, e sem sombra de dúvida, Senhor, caminhar em direção ao alvo que és Tu, Senhor Jesus, porque Tu és a nossa vida, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa certeza. Embora tudo possa dizer ao contrário, tudo possa, Senhor, mostrar que não, mas, Senhor, nós sabemos que em Ti nós podemos todas as coisas, porque tudo pode, Senhor, tudo nós podemos naquele que nos fortalece, e quem nos fortalece é a presença do Espírito Santo. Senhor, prepara os nossos corações, que venhamos, Senhor, a participar dessa ceia de forma total, que os nossos corações sejam abertos. Abençoa os Teus filhos, Pai, dê força e certeza a eles nessa caminhada. É o que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus, amém.